Durante o jantar, permiti-me discordar da minha sogra, e meu marido imediatamente me deu um tapa no rosto. Juntei minhas coisas e fui embora. Mal saí pela porta. Fiz algo que deixou toda a família do meu marido em pânico. O golpe devastador da pessoa com quem eu dividi a cama, desferido em meio a um jantar de família, não apenas quebrou 2 das minhas costelas, mas também estilhaçou definitivamente 3 anos de paciência humilhante no papel de nora. Pressionando o peito dolorido e sentindo o gosto de sangue no lábio partido, não derramei uma única lágrima de fraqueza. Calmamente, juntei as 5 coisas mais importantes. Dei um sorriso amargo e arrastei minha mala com orgulho para fora daquela porta amaldiçoada. Apenas 15 minutos depois, o som agudo da sirene da polícia rasgou o silêncio da noite, ecoando pelo pátio do nosso condomínio. Este foi o momento em que meu golpe jurídico certeiro os atingiu, dando início a uma série de dias de pânico para toda a família do meu marido e forçando o agressor a pagar o preço mais alto. São Paulo. Dias frios de fim de inverno. O vento sul assobiava do lado de fora das janelas do apartamento no 15º andar. Lá dentro, o silêncio era tanto que eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. O jantar na mesa ainda fumegava, mas minha alma já estava fria há muito tempo. Em 3 anos, numa família estranha, eu me acostumei com refeições tão amargas. Minha sogra, Sônia Pereira, sentava-se à cabeceira da mesa. Ela pegou o melhor pedaço de picanha assada, generosamente regado com molho, e o colocou no prato de Diego, meu marido. Ela sorriu ternamente, insistindo para que o filho comesse mais para ter forças para o trabalho. Então ela se virou para mim, e seu olhar mudou instantaneamente, tornando-se frio e cortante. Ela bateu o garfo na mesa com um estrondo, pigarreou e começou sua cantiga de sempre. De novo o mesmo tema que me perseguia há 1000 dias. Ela estalou a língua com desprezo, me repreendendo por, em 3 anos de casada, minha barriga ainda estar lisa. Dizia que em outras famílias as noras logo dão netos, mas na casa deles trouxeram uma árvore que não dá frutos. Ela reclamava com meu sogro, Ivan Cardoso, que isso era uma desgraça para a linhagem deles. Os parentes na cidade do interior perguntavam constantemente, e ela sentia vergonha, sem saber o que responder. Eu abaixei a cabeça, colocando apressadamente o arroz, sem gosto na boca. Havia um nó na minha garganta. Ultimamente, eu vinha tomando todo tipo de remédio, tanto caseiros quanto de farmácia. Frequentei todos os grandes hospitais. Os médicos concluíram que nós 2 éramos saudáveis. Simplesmente, a hora de ter filhos ainda não tinha chegado. Diego sabia disso, mas sempre ficava em silêncio quando sua mãe me atacava. Diego era um covarde e sempre colocava a mãe em primeiro lugar. Aos seus olhos, o dever filial era mais importante que a dor da esposa. Hoje, as repreensões da minha sogra foram especialmente venenosas. Ela chegou a mencionar meus pais da cidade do interior para me ferir mais profundamente. Disse que eles não sabiam criar filhas, já que criaram uma que não consegue engravidar. E ainda por cima responde: minha paciência chegou ao limite. Este apartamento eu comprei com minhas economias antes do casamento. As despesas mensais da casa eram cobertas pelo meu salário. E mesmo assim eu vivia na minha própria casa como uma criminosa. Coloquei o prato na mesa, levantei a cabeça e olhei diretamente nos olhos da minha sogra. Pronunciei cada palavra com clareza. Ter filhos é um assunto nosso. Meu e do Diego, mamãe. A senhora não deveria se intrometer tanto. Minhas palavras foram como uma faísca jogada em palha seca. Sônia regalou os olhos e bateu com força as mãos na mesa. Ela gritou, me chamando de nora atrevida que ousa responder à sogra. Ivan Cardoso, sentado ao lado, também franziu a testa, balançando a cabeça e me acusando de desrespeito. Nesse momento, Diego pulou da cadeira. Tudo aconteceu tão rápido que não tive tempo de reagir. Ele avançou em minha direção e com toda a força me deu um tapa no rosto. O golpe de um homem enfurecido foi tão forte que perdi o equilíbrio. Cambaleei para trás, escorreguei e caí. Meu lado esquerdo bateu com força na quina afiada da mesa de carvalho da sala de estar. Ouvi um estalo seco e uma dor aguda e penetrante subiu do meu peito até o topo da minha cabeça, fazendo minha vista escurecer. Caí no chão frio, abraçando o lado do corpo e lutando para respirar. O gosto metálico de sangue que surgiu no meu lábio com o golpe misturou-se com o sabor salgado das lágrimas que engoli. O jantar de família havia se transformado oficialmente em um campo de batalha, e eu sabia. Este casamento acabou. O piso frio queimava minha pele, mas não se comparava ao gelo que tomou conta do meu coração.
Eu estava ali, encolhida pela dor excruciante das costelas quebradas. O som de louça quebrada no chão se misturava com a respiração pesada e ofegante de Diego. Minha sogra se levantou. Por um instante, o medo passou por seu rosto ao me ver contorcendo de dor, mas logo a expressão de maldade voltou. Ela apontou um dedo para mim, justificando em voz alta o ato brutal do filho. Gritava que, se a nora é atrevida, o marido tem todo o direito de lhe dar uma lição. Ela até ameaçou, dizendo para eu não ousar fazer teatrinho na casa dela. Diego estava de pé sobre mim. Seus olhos estavam injetados. Não havia neles um pingo de remorso ao ver a esposa caída. Em vez de me ajudar a levantar, ele apontou para o chão e ordenou que eu me ajoelhasse imediatamente e pedisse perdão à sua mãe. Ele disse que para proteger a honra de sua mãe, estava disposto a me expulsar de casa. Eu não chorei. As lágrimas de fraqueza haviam secado em longas noites solitárias muito antes disso. Em vez de gritos e súplicas, eu dei um sorriso torto. Um sorriso amargo ao extremo, mas absolutamente claro. Aquele tapa, aquela queda me ajudaram a despertar todos os meus sentidos. Eles quebraram a falsa casca de paz que eu mantinha com tanto esforço, por 3 anos. Olhei atentamente para o rosto do homem que um dia jurou me amar para sempre. Agora eu vi apenas uma pessoa covarde, fraca e cruel. Eu percebi a verdadeira face deste casamento. Eu não podia mais sacrificar minha juventude por essas pessoas sem coração, nem por um único segundo. Reprimindo a pontada de dor aguda que vinha a cada respiração, agarrei-me a uma cadeira e lentamente me levantei. Minhas pernas tremiam, mas minhas costas estavam perfeitamente retas. Não olhei para eles uma única vez. Virei-me e, com passos lentos mas firmes, caminhei em direção ao nosso quarto. Bati a porta e me tranquei, sob os olhares atônitos daqueles que ficaram na sala. O tempo agora era precioso. Peguei uma pequena mala de rodinhas que estava em cima do guarda-roupa. A dor no lado do corpo me trespassava de vez em quando, fazendo-me suar frio, mas minha mente estava mais afiada do que nunca. Abri a gaveta da escrivaninha e juntei exatamente 5 itens que a partir de agora definiriam minha vida. Primeiro, a escritura deste apartamento, registrada em meu nome e comprada antes do casamento. Segundo, meu passaporte e outros documentos importantes. Terceiro, um pendrive prateado. Nele estavam guardadas todas as fotos e vídeos da câmera da sala, que registraram Diego quebrando pratos, me empurrando e me derrubando no chão no passado. Essa arma eu preparei secretamente há muito tempo, esperando o dia certo. Quarto, um cartão do banco e um pouco de dinheiro em espécie. Quinto, algumas mudas de roupa confortáveis para os próximos dias. Fechei a mala e vesti um casaco grosso. Quando abri a porta e saí, minha sogra estava parada bem na frente, de braços cruzados. Ela sorriu com desdém e lançou um desafio sarcástico. Disse em voz alta que se eu era tão corajosa, podia sumir com a minha mala. E já que eu saí daquela casa, que nunca mais ousasse voltar e implorar para que me deixassem entrar. Diego estava sentado no sofá, de costas, com uma indiferença gélida no rosto. Lancei um último olhar para eles. Meu sogro ficou em silêncio o tempo todo, sem dizer uma única palavra em minha defesa. E isso se diz uma família decente e educada. Apertei com força a alça da mala e saí pela porta, deixando para trás um passado sombrio que eu estava determinada a apagar para sempre. O vento cortante no corredor bateu no meu rosto. Levantei a gola do casaco, cerrando os dentes para suprimir a dor no meu lado esquerdo, que se espalhava gradualmente por todo o corpo. Cada passo, cada respiração profunda parecia 1000 agulhas no meu peito. No entanto, meus pés caminhavam com firmeza. As rodinhas da mala rolavam pelo piso de granito, produzindo um som frio e seco, exatamente como os sentimentos conjugais que acabavam de se estilhaçar dentro de mim. Entrei no elevador e encostei as costas no espelho frio. No reflexo, vi uma mulher com a bochecha inchada, marcada pelos dedos e com sangue seco no canto da boca. Minha aparência era horrível, mas meus olhos ardiam com determinação. Descendo para o hall deserto, encontrei um canto discreto perto da entrada do prédio, protegido do vento, e com as mãos trêmulas peguei o celular da bolsa. Meus dedos estavam gelados e com dificuldade disquei o número do advogado, Dr. Antônio Victor. Ele era um excelente jurista e meu ex-colega de faculdade, 1 ano mais velho, com quem eu havia entrado em contato secretamente há 6 meses, após um episódio anterior de violência de Diego. Naquela época, eu ainda esperava consertar as coisas e apenas pedi uma consulta, por precaução,
mas hoje eu precisava de sua ajuda real. Do outro lado da linha atenderam quase que imediatamente. A voz do Dr. Antônio Victor era calma e profissional. Tentei respirar fundo para que minha voz não tremesse de dor. Informei brevemente que Diego acabara de me agredir, quebrando minhas costelas. Eu já havia saído de casa. Pedi para ativar imediatamente o plano de emergência que havíamos discutido. Eu disse que a primeira coisa a fazer era ligar diretamente para a Delegacia de Defesa da Mulher. Eu queria registrar uma ocorrência por lesão corporal dolosa. Todas as provas da câmera de casa estavam comigo, com acesso remoto pelo celular. Segundo, e isso era extremamente importante, pedi ao advogado que preparasse imediatamente os documentos para o banco, para bloquear nossa conta poupança conjunta na manhã seguinte. Nela havia mais de R$1 milhão. Era dinheiro que eu economizei, cortando gastos do meu salário por vários anos. Diego não contribuiu com um único centavo, mas estava listado como cotitular. Eu não podia permitir que eles sacassem e se apropriassem desse dinheiro ganho com meu suor e sangue. E por último, pedi que ele preparasse imediatamente um pedido de medida protetiva de urgência. Eu conhecia bem a natureza dos tiranos domésticos. Quando a vítima escapa, eles ficam furiosos e tentam se vingar ou perseguir. Eu precisava da proteção da lei para garantir minha segurança nos próximos dias. Dr. Antônio Victor ouviu atentamente cada detalhe. Ele expressou indignação com a crueldade da família do meu marido, mas manteve a calma de um jurista. Ele me aconselhou a pegar um táxi imediatamente e ir para o maior hospital da cidade para receber atendimento e ter os ferimentos registrados. Todas as outras formalidades legais ele prometeu resolver naquela mesma noite. Ao desligar, olhei para o 15º andar. A luz amarela das janelas do apartamento ainda estava acesa. Com certeza, eles estavam comemorando a vitória, pensando que haviam expulsado a nora teimosa para a rua. Mal sabiam eles que o tapa impensado de Diego acabara de acionar o contra-ataque mais poderoso que eu havia preparado para eles. Eu não era mais uma vítima que podia ser pisoteada impunemente. O táxi me levou para longe do condomínio e cerca de 15 minutos depois, meu celular começou a vibrar sem parar. Eram mensagens de Dona Valentina, uma vizinha de porta e síndica do prédio. Dona Valentina era uma mulher bondosa e quando me visitava percebia vagamente como minha sogra me oprimia. Pelas suas mensagens apressadas e vídeos curtos, eu podia imaginar em detalhes o que estava acontecendo no lugar de onde eu acabara de sair. Tudo estava correndo exatamente como planejado. Segundo Dona Valentina, logo após minha saída, uma viatura da polícia entrou no pátio com a sirene ligada. A sirene rasgou o silêncio da noite, fazendo centenas de moradores olharem pelas janelas. 2 policiais uniformizados, junto com o investigador, foram até o elevador e subiram ao 15º andar. Eles bateram na minha porta com uma expressão muito séria. A porta foi aberta pela minha sogra, ainda arrogante a princípio, perguntando com altivez o que os senhores policiais queriam. Quando ela ouviu que havia uma denúncia de violência doméstica e que Diego deveria ir à delegacia para prestar depoimento, seu rosto passou de vermelho para um branco mortal. Ela começou a gaguejar, defendendo o filho, dizendo que era uma briga de casal comum. Algumas palavras ásperas, não uma agressão. No entanto, os policiais foram inflexíveis. Eles pediram os documentos de Diego e ordenaram que ele os acompanhasse. Só então Diego ficou realmente assustado. Ele saiu tremendo do quarto. Em seu rosto não havia mais nenhum traço da fúria com que ele me bateu. Diante dos vizinhos curiosos que saíram para o corredor, os policiais, por segurança, algemaram Diego e o levaram para o elevador. Ao ver seu precioso filho sendo levado algemado como um criminoso, Sônia Pereira perdeu completamente o controle. Toda a sua polidez fingida que ela construiu com tanto esmero evaporou-se. Ela correu para o corredor, caiu no chão e começou a se contorcer, chorando e lamentando. Ela batia nas portas dos vizinhos, amaldiçoando o destino e me chamando de nora traiçoeira que armou para o marido e o colocou na cadeia. Mas em resposta recebia apenas olhares frios e portas batendo. Todos conheciam bem o temperamento difícil de Sônia Pereira e como ela me tratava. O que estava acontecendo foi tão repentino e humilhante que Ivan Cardoso, meu sogro, não aguentou o choque. Ele já tinha problemas de coração e pressão, e agarrando o peito, desabou bem na sala de estar. Graças a Dona Valentina e a alguns vizinhos que chamaram uma ambulância,
conseguiram levá-lo para baixo e transportá-lo urgentemente para o hospital. Sentada no banco de trás do táxi, a caminho do hospital, eu li essas mensagens sem a menor pena. Menos de uma hora depois daquele tapa fatal, a família que tanto se orgulhava de suas tradições, honra e reputação estava completamente destruída. O caos em que se encontravam agora era o preço por anos de conivência com o mal, pela humilhação desalmada da dignidade de outra pessoa. Pedi ao taxista que parasse na entrada do pronto-socorro do hospital central da cidade. O pronto-socorro à noite estava sempre lotado, com o cheiro de antissépticos e o som constante de sirenes de ambulância. Arrastei minha mala para um canto, apoiando-me na parede para me manter de pé. A dor no lado do corpo estava ficando cada vez mais forte. Cada tosse leve parecia uma facada no peito. Uma enfermeira de plantão se aproximou ao ver meu rosto pálido e o sangue seco nos lábios. Expliquei que caí, batendo o lado do corpo em um objeto duro e que estava com dificuldade para respirar. A enfermeira rapidamente trouxe uma cadeira de rodas, me ajudou a sentar e me levou diretamente para o consultório de traumatologia. O médico de plantão era um homem mais velho, com um olhar calmo e sério. Ele levantou cuidadosamente minha roupa para me examinar. Mal tocou na pele inchada e arroxeada do meu lado esquerdo. Não consegui conter um gemido. O médico me encaminhou com urgência para um raio-x e uma ultrassonografia abdominal para verificar possíveis lesões internas. O tempo de espera pelos resultados foi o mais solitário. Eu via outros pacientes sendo apoiados e cuidados por seus familiares e baixava o olhar para minhas mãos frias, mas imediatamente afastei essa pena inútil. Lágrimas não resolveriam nada. Eu precisava ser forte para percorrer todo o espinhoso caminho jurídico que me esperava. Meia hora depois, o médico me chamou ao consultório. Ele apontou para a radiografia do meu tórax em uma tela iluminada. O diagnóstico foi confirmado. Eu tinha uma fratura fechada na sexta e sétima costelas do lado esquerdo. Os músculos ao redor estavam gravemente contundidos devido ao forte impacto. Felizmente, as costelas quebradas não perfuraram a pleura, mas era necessária imobilização, analgésicos e repouso absoluto por pelo menos um mês. O médico sentou-se à mesa e pegou uma caneta para preencher o prontuário. Ele me lançou um olhar compreensivo e perguntou gentilmente sobre a causa da lesão. Ele perguntou se eu não havia sofrido um acidente ou caído de uma escada. Endireitei-me, respirei fundo, deixando de lado a vergonha que as vítimas de violência costumam sentir. Respondi fria e decididamente. Pedi ao médico para registrar claramente a causa da lesão, resultante de agressão pelo marido, que me empurrou contra uma mesa de madeira. O médico parou por um momento, mas depois assentiu compreensivamente. Ele escreveu isso no prontuário médico com uma caligrafia clara e legível. Cada letra escrita pelo médico era inestimável para mim. Este laudo médico, com o selo do Hospital Municipal, onde estava escrito em preto e branco a causa violência doméstica, se tornaria uma prova de ferro, a base jurídica mais sólida para a realização do exame de corpo de delito. Diego pensava que, a portas fechadas, ele podia fazer o que quisesse e ninguém saberia. Mas ele se enganou. Eu traria todos os seus crimes à luz e o faria pagar perante a lei por toda a dor física e emocional que ele me causou. Depois de colocarem uma faixa de imobilização e eu receber a receita do médico de plantão, saí com dificuldade do consultório de traumatologia, segurando o lado do corpo. O hospital, mesmo tarde da noite, estava cheio de gente. Macas eram empurradas apressadamente pelos corredores, trazendo consigo o frio do vento noturno. Eu estava indo para a entrada principal para pegar um táxi para um hotel, mas o destino parecia decidido a me testar mais uma vez. Ao passar pela sala de espera da cardiologia, eu parei. Através da porta de vidro, vi uma cena familiar. Meu sogro, Ivan Cardoso, estava deitado em uma cama de hospital com um soro no braço. Seu rosto estava pálido, os olhos fechados. Ao lado dele, curvada na beira da cama, estava minha sogra, Sônia Pereira. Seus cabelos estavam desgrenhados, o casaco desabotoado, sem nenhum vestígio da aparência arrogante com que me repreendia no jantar algumas horas antes. Sônia Pereira levantou a cabeça e seu olhar encontrou o meu por acaso. Seus olhos imediatamente se encheram de ódio. Ela se levantou, abriu a porta com um empurrão e correu em minha direção, como um predador em direção à presa. Ela levantou a mão para me bater, assim como seu filho fizera. Rangeu os dentes, me amaldiçoando, chamando-me de desgraça ambulante,
de nora malvada que queria levar a família do marido para o túmulo. Mas eu não era mais aquela nora submissa que suportava humilhações em silêncio. Dei um passo para trás, meu olhar frio como uma adaga cravado em seu rosto. Meu olhar impiedoso fez sua mão parar no ar. Eu articulei cada palavra de forma clara e nítida para que ela entendesse a situação atual. Informei a ela que a conta bancária conjunta minha e de Diego já estava bloqueada a pedido do meu advogado. Todas as operações de saque da nossa conta poupança de R$1 milhão foram imediatamente suspensas. Aquele dinheiro era meu, ganho com meu suor e sangue. Você e seu filho não vão receber um centavo. O rosto de Sônia Pereira passou de vermelho para um branco mortal. Ela abriu a boca, suas mãos tremeram e se agarraram ao batente da porta. Mas eu não parei. Joguei outro balde de água fria em suas ilusões. Exigi que ela e Ivan Cardoso fizessem as malas e se mudassem do apartamento no 15º andar dentro de uma semana. Este apartamento foi registrado em meu nome antes do casamento. É meu bem particular, protegido por lei. Não permitirei que aqueles que me agrediram continuem a viver despreocupadamente na casa que eu comprei. Finalmente, lembrei a Sônia Pereira dos quase 250 mil que ela secretamente pegou emprestado de mim ao longo de 2 anos, sob o pretexto de ajudar parentes na cidade do interior, mas nunca devolveu um centavo. Deixei claro que guardei todas as mensagens e comprovantes de transferência como prova. Se ela ousasse usar a força ou me difamar novamente, eu a processaria por estelionato. Dito isso, virei-me e fui embora, deixando minha sogra paralisada no meio do corredor do hospital, com os olhos arregalados de horror e medo. Mal consegui sair com a mala pelas portas de vidro do hospital quando o telefone na minha bolsa tocou. Era o advogado Antônio. O céu noturno estava negro como tinta. O vento sul ainda soprava cortante. Encontrei um banco livre sob um toldo. Sentei-me com cuidado para não tocar na ferida e atendi a chamada. A voz do Dr. Antônio Victor era muito séria. Ele me deu uma notícia chocante. Diego estava detido na delegacia para prestar depoimento. No entanto, sua família estava se movimentando, procurando garantias para conseguir que ele respondesse em liberdade. O mais vil era que Diego estava usando a desculpa de que sua esposa estava grávida e precisava dos cuidados do marido para despertar pena e clemência da investigação. Ao ouvir a palavra grávida, meus ouvidos zumbiram. Um calafrio percorreu minha espinha e a mão que segurava o telefone começou a tremer. As lembranças de alguns dias atrás vieram com uma clareza impressionante. Naquela época, eu me senti estranha, com náuseas e um atraso. Comprei um teste de gravidez e o fiz de manhã cedo. O teste mostrou 2 listras fracas. O coração de uma mulher que sonhava em ser mãe por 3 anos bateu de alegria. Eu cuidadosamente enrolei o teste em um guardanapo e o joguei no fundo da lixeira do banheiro, decidida a ir ao hospital no fim de semana para um ultrassom de confirmação e só então contar ao meu marido. Mas Sônia Pereira, com sua natureza curiosa e intrometida, remexeu no lixo e encontrou o teste. Eu pensei que ela não tinha entendido o que era ou se entendeu que sua atitude em relação a mim mudaria para melhor. Mas eu estava terrivelmente enganada. A verdade, revelada pelas palavras do advogado, provou algo horrível. A sogra havia contado secretamente a Diego com antecedência. Isso significava que hoje, no jantar, quando Diego se lançou sobre mim e me bateu com tanta força que caí na mesa, ele estava perfeitamente ciente de que sua esposa carregava seu filho no ventre. Diego sabia que eu estava grávida e ainda assim levantou a mão para mim. Ele valorizou a falsa honra de sua mãe cruel mais do que a vida de seu filho ainda não nascido e a segurança de sua esposa. Essa verdade era tão insuportável que meu peito parecia prestes a explodir. Abracei minha barriga com força e lágrimas quentes escorreram por minhas bochechas inchadas e doloridas. Eu chorava não por este casamento podre, mas pela pequena vida dentro de mim. Ela escolheu o lugar errado para vir ao mundo. Ela não poderia nascer em uma família onde o pai está disposto a agredir sua mãe grávida. Ela não poderia crescer sob a criação de uma avó tão má e traiçoeira. Enxuguei as lágrimas, cerrei os dentes, suprimindo a dor que rasgava minha alma. Naquela noite escura, tomei uma decisão dolorosa, mas firme. Eu interromperia a gravidez. Eu preferia carregar esse pecado sozinha, a permitir que meu filho nascesse e compartilhasse comigo este destino trágico. Na manhã seguinte, o céu sobre São Paulo estava cinzento e uma garoa fina caía. Apesar da dor das costelas quebradas que me atormentou durante toda a noite sem sono, peguei um táxi do hotel e fui direto para a Delegacia de Defesa da Mulher,
onde Diego estava detido. O advogado, Dr. Antônio Victor, já me esperava na entrada. Ele pegou minha mala e um olhar de compaixão passou por seus olhos ao ver meu rosto exausto e minha cintura enfaixada. Entramos na delegacia e nos encontramos com o delegado que cuidava do caso. O policial me ofereceu uma cadeira e colocou um copo de água morna na mesa. Ele analisou o laudo médico, as radiografias e o laudo de lesões corporais de gravidade média com o selo do hospital municipal que eu coloquei sobre a mesa. No olhar do delegado, lia-se surpresa misturada com respeito por meu comportamento calmo e claro. Abri a mala e tirei o pendrive prateado com todas as provas. Pedi ao delegado para ligar o computador e inserir o pendrive. Na tela apareceu o vídeo da câmera da sala de estar da noite anterior. A imagem nítida e o som claro registraram toda a cena. Como minha sogra me humilhava, como eu respondia com moderação. E o momento mais terrível, quando Diego, como um animal enfurecido, se lança sobre mim e seu golpe me joga contra a mesa. O som seco do impacto, vindo dos alto-falantes, mergulhou a sala em um silêncio tenso. No pendrive não havia apenas este vídeo. Havia dezenas de outras gravações de áudio e vídeo de Diego quebrando louça e gritando comigo ao longo do último ano. Eu relatei detalhadamente a data e as circunstâncias de cada incidente. Afirmei que a violência de Diego era sistemática, recorrente e se tornava cada vez mais cruel. O delegado assentia, digitando o boletim de ocorrência. Ele elogiou minha preparação cuidadosa e a coleta de provas. Essas evidências eram irrefutáveis. O ato de Diego, combinado com o laudo médico, ia muito além de uma simples briga de casal. Tinha todos os elementos para ser enquadrado como crime de lesão corporal dolosa, agravado pela Lei Maria da Penha. O inquérito foi oficialmente instaurado. A porta de uma cela se abria lentamente, esperando pelo tirano doméstico. Após prestar meu depoimento, o delegado informou que Diego insistia em um encontro de 5 minutos comigo. Dr. Antônio Victor aconselhou a recusar para evitar pressão psicológica, mas eu balancei a cabeça. Eu queria cortar pessoalmente o último fio de esperança daquele homem vil. Entrei na pequena sala de visitas. Diego estava sentado em uma cadeira de madeira no canto, esfregando as mãos nervosamente. Ele não se parecia em nada com um homem confiante em termos de negócios. Agora ele estava patético, com a barba por fazer e pânico nos olhos. Ao me ver, ele se levantou. Depois caiu de joelhos no chão frio e, cobrindo o rosto com as mãos, começou a chorar. Começou o conhecido espetáculo de arrependimento. Ele culpou a pressão no trabalho, o álcool, um momento de raiva quando supostamente queria me separar de sua mãe. Jurou que mudaria, que viveríamos sozinhos, que me daria todo o seu salário. Ele implorou, em nome dos 3 anos de casamento, para que eu retirasse a queixa e o salvasse da prisão e da demissão. Eu fiquei de braços cruzados, observando sua atuação com uma indiferença gélida, como se fosse um estranho. Desmascarei sua farsa repugnante. Perguntei diretamente se ele sabia pela mãe que eu estava grávida. Diego congelou. Os soluços ficaram presos em sua garganta. Seus olhos correram de um lado para o outro, evitando meu olhar afiado como uma faca. Essa expressão facial foi mais eloquente do que qualquer resposta. Respirei fundo e anunciei firmemente a decisão que deixou Diego em pânico. Eu disse que no dia seguinte assinaria o consentimento para a interrupção da gravidez. Aquele bebê nunca nasceria. Ao ouvir isso, o falso arrependimento de Diego se evaporou. Ele arregalou os olhos. As veias em seu pescoço incharam. Ele apontou um dedo para mim e começou a me cobrir de maldições, chamando-me de mulher cruel, assassina de sangue frio, que estava disposta a matar o próprio filho para se vingar do marido. Sua natureza egoísta e violenta se manifestou novamente. Não tremi diante de sua fúria. Dei um passo à frente e aproximei meu rosto machucado do dele. Respondi friamente. Cada palavra minha cortava como uma lâmina. Eu disse que seu tapa brutal na noite anterior já havia matado aquela criança. Um homem que sabe que sua esposa está grávida e ainda assim a agride, perde para sempre o direito de ser pai. Dito isso, virei-me e saí, sem olhar para trás para o homem quebrado e gritando de desespero. Saindo da delegacia, Dr. Antônio Victor me levou para um condomínio de luxo do outro lado do rio Tietê, longe da minha antiga casa. Usando seus contatos, ele me ajudou a alugar um apartamento estúdio seguro por 1 mês. Havia um sistema de segurança confiável com acesso por cartão em vários níveis e vigilância 24 horas, o que garantia que ninguém da família do meu marido pudesse me encontrar ou me perseguir. Arrastei a mala para o novo apartamento. Por dentro, estava limpo, silencioso e aconchegante.
A decoração era em tons quentes de madeira. Tranquei a porta com todas as fechaduras e desabei no sofá macio da sala. Só então, sozinha no silêncio, minha coragem fingida se dissipou. A dor nas costelas quebradas voltou com força total, fazendo-me agarrar o peito e respirar com dificuldade. Eu mesma fervi água e tomei o analgésico que o médico prescreveu. Tirei o casaco grosso e, em frente ao espelho do banheiro, apliquei pomada nos hematomas da bochecha e dos lábios. Olhando para meu reflexo exausto, não chorei mais. Na primeira noite, no novo lugar, meu corpo estava ferido, mas minha alma sentia um estranho e leve alívio. A atmosfera sufocante, as repreensões, os olhares tortos, tudo isso ficou para trás. No final da noite, o telefone tocou. Era minha chefe. Com certeza os rumores sobre o escândalo na minha família haviam chegado até ela. Sua voz era calorosa e atenciosa. Ela não se intrometeu na minha vida pessoal, mas foi direto ao ponto. Disse para eu descansar e me recuperar com calma. A empresa aprovaria uma licença não remunerada prolongada, combinada com um atestado médico para que eu pudesse resolver todos os meus problemas. Ela também acrescentou que, se eu precisasse de ajuda com as despesas médicas ou para encontrar os melhores advogados, a empresa e os sindicatos sempre me apoiariam. A humanidade no trabalho, onde eu investia minhas forças e talento, às vezes se mostrava mais calorosa e sincera do que os falsos laços familiares que eu acabara de romper. As palavras de apoio da minha chefe se tornaram um apoio inestimável, dando-me confiança para a difícil batalha jurídica pela justiça que estava por vir. A segunda noite no apartamento seguro passou em um silêncio profundo. Lá fora, a garoa caía, gotas frias escorrendo pelo vidro. A temperatura na rua caiu drasticamente. O ar gelado de São Paulo parecia cortar a pele. Peguei o telefone da mesinha de cabeceira. Eram 21 Yaga. Era hora de falar com as pessoas mais próximas a mim. Abri o aplicativo de videochamadas e disquei o número dos meus pais na cidade do interior. Após alguns toques, a tela se iluminou e o rosto cansado, mas gentil da minha mãe apareceu. Atrás dela, a conhecida casa de 3 quartos com telhado de cerâmica na cidade onde nasci e cresci em amor ilimitado. Minha mãe, ao me ver, sorriu largamente, mas o sorriso logo se apagou. A luz da tela iluminou meu rosto, mostrando a bochecha inchada e roxa e o lábio partido. Meu pai, sentado à mesa atrás dela, também se aproximou apressadamente da tela. Os olhos do ex-militar se arregalaram de surpresa. Meu pai deu um soco na mesa. Sua voz soou com raiva e dor. Quem se atreveu a bater na minha filha desse jeito? Ele perguntou. Minha mãe começou a enxugar apressadamente as lágrimas com a ponta do avental, perguntando constantemente: onde você está? Está doendo muito? Como isso aconteceu? Ao ver as lágrimas dos meus pais, o muro de coragem que eu construí nos últimos 2 dias desabou. Eu chorei. Pela primeira vez desde que Diego me derrubou, eu me permiti ser fraca. As lágrimas corriam em rios, queimando as feridas no meu rosto. Com dificuldade, contei tudo aos meus pais, desde as humilhações da sogra no jantar até o golpe de Diego que quebrou minhas costelas e o fato de eu ter chamado a polícia. Depois de me ouvir, meu pai ficou vermelho de raiva. Ele rangeu os dentes e declarou que imediatamente chamaria um carro e viria para São Paulo com meus irmãos naquela mesma noite. Disse que iria diretamente até Ivan Cardoso e Sônia Pereira para acertar as contas e exigir justiça, para ver até que ponto essa família havia perdido o medo, ousando espancar a filha dos outros até quebrar ossos. Meu pai declarou que, embora não fôssemos ricos, nunca permitiríamos que nossa filha fosse maltratada como um animal. A raiva do meu pai era compreensível, era um instinto de proteção, mas eu me apressei em acalmá-lo. Enxuguei as lágrimas e tentei falar com calma e clareza. Disse aos meus pais que já havia resolvido tudo, contratado o melhor advogado. Eu tinha todas as provas. O laudo do exame, a gravação de vídeo, a lei o puniria com todo rigor. Se eles viessem agora, só complicaria as coisas. E se começasse uma briga, nossa família seria prejudicada. Minha mãe, soluçando, convenceu meu pai a se acalmar e me ouvir. Ela me disse para comer bem, tomar vitaminas e leite para que os ossos se recuperassem mais rápido. Disse que, se eu estivesse sozinha, ela pegaria um ônibus e cuidaria de mim. Com um sorriso amargo, recusei. Eu não queria que minha mãe me visse naquele estado e enfrentasse problemas com a família do meu marido.
Pedi aos meus pais que acreditassem em mim e me dessem força à distância para que eu mesma pudesse acabar com aquele inferno. Com o apoio tão firme e o amor incondicional da minha família, senti um fogo quente aquecer minha alma congelada, dando-me força para uma luta intransigente. Na manhã seguinte, acordei quando os primeiros raios pálidos do sol de inverno atravessaram as cortinas. A dor no lado do corpo havia diminuído um pouco graças aos analgésicos fortes. Eu estava me vestindo para ir com o doutor Antônio Victor ao Instituto Médico Legal quando o telefone tocou com um número desconhecido. Atendi. Do outro lado da linha havia um homem de meia idade que se apresentou como Dr. Miguel, o advogado que representava os interesses da família de Diego. Seu tom era polido, educado, mas com notas de superioridade e cálculo. O advogado Miguel começou com palavras bonitas, expressando profunda solidariedade pelos meus ferimentos. Ele disse que brigas entre marido e mulher são comuns. Diego apenas perdeu o controle por um momento, mas por natureza era um marido amoroso. Ele começou um ataque psicológico. Aconselhou-me a pensar nos 3 anos de casamento, na reputação de ambas as famílias e a resolver o assunto pacificamente. O advogado Miguel fez uma proposta muito tentadora. Ele disse: a família de Ivan Cardoso e Sônia Pereira está disposta a cobrir todas as suas despesas médicas, mais uma compensação por danos morais de R. 300 mil em dinheiro imediatamente. Em troca, você só precisa assinar uma declaração de reconciliação e retirar a queixa-crime, para que Diego permaneça com a ficha limpa perante a lei. Eu fiquei sentada no sofá em silêncio, ouvindo aquela mentira polida, e senti náuseas. Eles acham que por R, 300 mil podem comprar minha dignidade, minha saúde e meu amor próprio. Eles acham que um tapa que quebrou minhas costelas e anos de violência moral podem ser simplesmente apagados com um maço de dinheiro. Respirei fundo e rejeitei firmemente todos os seus doces argumentos. Eu disse diretamente a esse advogado que a lei não é um mercado onde sua família pode negociar. Eu recuso qualquer forma de reconciliação e compensação em troca da minha denúncia. Declarei que meu único objetivo é levar o caso ao tribunal criminal e fazer com que o criminoso receba a punição merecida por sua brutalidade. Também desmascarei o plano deles e avisei ao advogado Miguel para não perder mais tempo ligando. Todas as negociações seriam feitas apenas através do meu advogado, Dr. Antônio Victor. Ao desligar, vesti um casaco quente e saí. Dr. Antônio Victor já me esperava lá embaixo. Fomos ao Instituto Médico Legal para passar pelo procedimento oficial. A perícia foi muito profissional. Os peritos examinaram todos os documentos médicos, mediram os hematomas, analisaram cuidadosamente as radiografias das costelas quebradas. A sala estava fria e cheirava a álcool. Eu cumpri pacientemente todas as exigências dos médicos. O resultado ficou pronto na hora do almoço e coincidiu totalmente com as previsões do Dr. Antônio Victor. A gravidade dos danos à minha saúde foi classificada como significativa, enquadrando-se perfeitamente no artigo do Código Penal. Este laudo se tornou o golpe decisivo, um bilhete direto para a instauração de um processo criminal contra Diego. Todas as tentativas de suborno, todos os truques psicológicos vis da família do meu marido foram destruídos por provas científicas irrefutáveis. No início da semana, decidi passar no escritório para transferir minhas tarefas antes da licença oficial. Embora minha chefe tivesse me dito para descansar, eu era responsável por natureza e não queria decepcionar meus colegas. Vesti um suéter largo de gola alta para esconder o colete ortopédico e uma máscara para cobrir metade do rosto inchado. Eu estava sentada na minha mesa há cerca de 15 minutos quando o telefone interno tocou. A jovem assustada da recepção informou que uma senhora idosa, que se dizia minha sogra, estava fazendo um escândalo lá embaixo, junto com um homem de terno. Eles exigiam que os deixassem subir até o meu departamento. Entendi imediatamente que Sônia Pereira e seu advogado astuto não desistiriam. Com calma, disse a moça que a segurança os detivesse no hall. Eu mesma desceria. Quando as portas do elevador se abriram, vi um espetáculo repugnante. Sônia Pereira estava sentada no sofá do hall, enxugando as lágrimas teatralmente com um lenço. Ao redor dela, seguranças e alguns funcionários se aglomeravam. Ao me ver, ela imediatamente levantou a voz. Começou a gritar, interpretando o papel da sogra infeliz que é maltratada pela nora. Ela gritava que eu era uma ingrata, que estava abusando dos idosos. Inventou uma história de que eu me joguei de propósito para incriminar Diego, colocá-lo na prisão e tomar todos os seus bens. Ela lamentava tragicamente que eu havia me livrado do bebê sem coração para me vingar, privando Diego de ser pai
e a eles de um neto. O advogado ao seu lado assentia constantemente, apoiando essa mentira descarada. Cochichos começaram ao redor. Alguns, sem saber a verdade, olhavam para mim com desconfiança. Se fosse a Mariana de 3 anos atrás, eu teria me enfiado em um buraco de vergonha. Mas aquela Mariana morreu após aquele tapa fatal. Lentamente, com total autocontrole, aproximei-me de Sônia Pereira. Não me justifiquei nem gritei. Abri a bolsa e tirei o documento com os selos da polícia e do IML. Levantei-o na frente do rosto de Sônia Pereira e de seu advogado. Com uma voz alta e clara que ecoou por todo o hall, anunciei a verdade. Informei que este era o laudo das lesões causadas por seu filho. Avisei que sua vinda ao meu local de trabalho, a disseminação de boatos falsos e a ofensa à minha honra eram crimes puníveis por lei, calúnia e difamação. Imediatamente, peguei o telefone e pedi à segurança que me fornecesse a gravação das câmeras de vigilância para anexar a uma nova queixa na polícia. Ao ouvir as palavras queixa e polícia, os soluços falsos de Sônia Pereira cessaram. Ela engasgou de raiva, seu rosto empalideceu. O advogado Miguel também mudou de expressão e, puxando-a pela manga, sussurrou algo. Percebendo que a chantagem não funcionou e que eles enfrentavam novas acusações, Sônia Pereira levantou-se sem jeito. Ela me lançou um olhar cheio de ódio e eles e o advogado saíram rapidamente e foram embora. Agradeci aos seguranças e entrei calmamente no elevador, deixando para trás os olhares de admiração dos meus colegas. Sua tentativa de ataque psicológico havia falhado novamente. Na quinta-feira de manhã, o céu ainda estava coberto de nuvens cinzentas. Vesti um casaco comprido e peguei um táxi para o centro de obstetrícia e ginecologia. Era o dia em que eu deveria executar a decisão mais difícil e dolorosa da minha vida. O cheiro característico do hospital atingiu meu nariz e tudo dentro de mim se contraiu. No corredor, havia muitas mulheres grávidas, cuidadosamente apoiadas por seus maridos. Esta imagem feliz contrastava drasticamente com a minha solidão. Preenchi os documentos para interrupção voluntária. No consultório, a médica, uma mulher de meia idade, olhou para meu histórico médico e depois para meu rosto machucado. Ela perguntou com empatia por que eu decidi desistir do bebê na 5ª semana. Eu fiquei sentada em silêncio e lentamente contei minha história. Não escondi que fui vítima de violência doméstica brutal. Mostrei a ela o laudo médico, contei que meu marido me bateu sabendo da gravidez. Expliquei que não podia garantir um ambiente seguro e saudável para a criança. Eu não queria que meu filho crescesse vendo violência ou, pior ainda, se tornasse vítima das ideias tóxicas de sua família paterna. Essa decisão, embora cruel para mim, era a mais humana para ele. A médica suspirou pesadamente. Ela já havia visto muitas tragédias, mas minha história a comoveu. Seguindo o protocolo, ela me encaminhou para o consultório de aconselhamento psicológico. A psicóloga, uma mulher da idade da minha mãe, com um olhar muito caloroso, conversou comigo por quase 1 hora. Ela entendeu completamente e apoiou minha decisão. Ela apertou minha mão com força, dizendo que a segurança da mãe é a maior prioridade. Forçar uma mulher a dar à luz em condições de violência e ameaça à vida é um crime. A compaixão dos médicos aliviou um pouco minha dor na alma. Voltei à ginecologista. Sobre a mesa estava o formulário de consentimento, uma assinatura, e eu perderia para sempre uma parte de mim que esperei por 3 anos. Fechei os olhos, imaginando mentalmente a pequena criatura. Em pensamento, pedi perdão a ele. Perdoe-me, meu pequeno, por não ter conseguido escolher um bom pai para você. Estou te deixando ir para que você não sofra neste mundo sombrio como eu. Vou para um mundo de paz. Abri os olhos, todas as dúvidas desapareceram. Assinei meu nome com firmeza. Esta assinatura fria encerrou o capítulo mais doloroso da minha vida e abriu o caminho para um novo e forte renascimento. Após o procedimento, passei algumas horas no quarto e depois voltei para casa. Meu corpo estava exausto. A dor no lado do corpo e a dor pós-operatória tornavam cada passo insuportável. Entrei em um café tranquilo para tomar um chá de gengibre quente. Sentada em um canto, de repente ouvi o som de uma bengala. Levantei os olhos e meu coração deu um pulo. Meu sogro, Ivan Cardoso, entrou no café. Ele havia envelhecido 10 anos em poucos dias. Seus cabelos ficaram grisalhos. Seu rosto estava abatido. Ele se apoiava em uma bengala. Aparentemente, ele me rastreou de alguma forma. Seu olhar me encontrou e ele se aproximou lentamente da minha mesa. Sentou-se à minha frente. Não havia mais a sua antiga imponência.
Ele começou a me implorar, chamando-me de minha filha. Ele chorou, pediu perdão pela esposa e pelo filho e depois foi direto ao ponto. Ele juntou suas mãos enrugadas e começou a implorar para que eu mantivesse a criança. Dizia que era a única esperança deles, o sangue deles. Prometeu que faria Sônia Pereira se desculpar publicamente, até mesmo passaria a casa deles na cidade do interior para o meu nome se eu desse à luz e retirasse a queixa contra Diego. Tomei um gole do chá quente. Olhei diretamente em seus olhos velhos e cheios de esperança. Minha voz soou firme e fria, sem nenhuma emoção. Eu disse a ele que ele chegou tarde demais. Informei claramente que naquela manhã o procedimento havia sido realizado. O bebê não existia mais. Como um raio, Ivan Cardoso deixou as mãos caírem sobre a mesa. A bengala caiu com um estrondo. Seu rosto ficou sem sangue. Ele me olhava com horror. Não o consolei. Comecei a falar sobre seu próprio silêncio cruel ao longo de 3 anos. Lembrei-lhe dos inúmeros jantares em que sua esposa me humilhava e seu filho quebrava tudo ao redor. Ele estava lá, mas ficou em silêncio. Sua concordância silenciosa foi conivente com o mal. Transformou Diego em uma fera. Enfatizei que sua indiferença, sua preocupação com a reputação da família e não com a vida de uma pessoa, levaram a este final. Minha decisão de hoje era apenas a consequência do que eles 3 semearam. Ao ouvir essas acusações justas, Ivan Cardoso desmoronou. Ele cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Lágrimas de arrependimento caíam sobre a mesa, mas seu remorso já era inútil. Depois de voltar do hospital, tranquei-me no apartamento, recuperando minhas forças. Pensei que a família de Diego, depois de tal humilhação, ficaria quieta esperando o julgamento, mas eu subestimei a astúcia da minha sogra. Quando perceberam que nem dinheiro nem súplicas me fariam retirar a denúncia, eles desferiram o golpe mais baixo em minha reputação. Em uma manhã tranquila, minha prima me enviou um link para uma postagem em um grupo enorme no Facebook. A foto principal era do meu casamento com Diego. A postagem foi escrita em nome de Aline, prima de Diego. O título gritava: Desmascarando uma cobra em pele de cordeiro. No longo texto, Aline interpretava o papel da prima preocupada com seu bom irmão, que foi incriminado pela esposa. Ela inventou uma história de que eu, ostentando dinheiro, humilhava a sogra. O auge da mentira foi a afirmação de que eu me joguei de propósito na mesa para acusar Diego de agressão, colocar Lu na prisão e tomar todos os bens. E o mais cruel, ela espalhou que eu fiz um aborto a sangue frio para me vingar. Sob a orientação de Sônia Pereira, a postagem foi temperada com detalhes lacrimosos. Ela se espalhou pela rede com uma velocidade incrível. Milhares de pessoas, sem saber a verdade, começaram a me difamar nos comentários. Me chamavam de sem coração, de demônio encarnado. Alguns até encontraram meu perfil pessoal e escreveram ameaças. Lendo aquilo, senti uma mágoa sufocante. Eu não podia acreditar que as pessoas com quem dividia a mesa pudessem distorcer tudo de forma tão vil. Imediatamente, Dr. Antônio Victor me ligou. Ele implorou para que eu não lesse nada e não respondesse. Disse que naquele momento qualquer justificativa seria inútil. Ele sugeriu registrar a postagem em um cartório e apresentar uma queixa na Delegacia de Crimes Cibernéticos por calúnia. Ele me pediu para aguentar até o julgamento, mas eu não concordei. Eu aguentei por 3 anos. Agora eu não ficaria em silêncio. Disse ao advogado que aceitaria a luta. Eu apagaria aquele incêndio de mentiras com a luz da verdade. Abri o laptop. A dor no lado do corpo parecia ter desaparecido, dando lugar a uma determinação gélida. Eles queriam me destruir usando a internet. Eu a usaria para arrancar suas máscaras. Escrevi uma postagem em minha página pessoal, sem lágrimas ou maldições, em um tom calmo e maduro. Confirmei que se tratava de mim, mas refutei toda a mentira. Declarei que todas as minhas ações eram legais e visavam proteger minha vida e dignidade da violência doméstica. E não fui leviana. No segundo parágrafo, anesei todas as provas de ferro. Primeiro, uma cópia digitalizada do laudo do exame de corpo de delito, onde estava claramente escrito sobre a fratura de 2 costelas como resultado de um agente externo. Segundo, capturas de tela dos extratos bancários de 3 anos, mostrando todas as minhas transferências de dinheiro para Sônia Pereira, que ela nunca devolveu. Isso destruiu a mentira de que eu estava atrás do dinheiro deles. E o golpe final, postei o vídeo completo e sem cortes da câmera da sala. Qualquer um podia ouvir as humilhações da sogra, ver meu comportamento contido e, o mais importante, o momento em que Diego, como um animal selvagem, me agride. O som horrível do golpe foi a melhor prova de sua crueldade.
Sobre o bebê, escrevi apenas uma frase curta e cheia de dor. Nenhuma mãe quer desistir de seu filho, mas prefiro carregar essa dor por toda a vida a permitir que meu filho nasça para ser agredido pelo próprio pai antes mesmo de nascer. Cliquei em publicar e compartilhei no mesmo grupo onde fui difamada. Em menos de 15 minutos, a situação virou. O vídeo foi um choque para todos. A ira do público deu uma volta de 180 graus. Milhares de pessoas perceberam que foram enganadas. Elas inundaram a postagem de Aline com comentários furiosos. Aqueles que me amaldiçoaram ontem, hoje pediam desculpas e expressavam admiração por minha força e preparação. Grandes portais de notícias e grupos de defesa dos direitos das mulheres começaram a compartilhar minha história. Ela se tornou o principal tópico de discussão sobre o problema da violência doméstica. A pressão da sociedade foi tão forte que Aline, em pânico, excluiu sua postagem e fechou o perfil. Mas as piores consequências aguardavam Diego. Minha chefe me ligou. A empresa onde Diego trabalhava era grande e valorizava sua reputação. Quando o vídeo explodiu na internet, o departamento de RH convocou uma reunião de emergência. No mesmo dia, Diego recebeu uma ordem de demissão por violação grave das normas éticas e envolvimento em um caso criminal. Meu contra-ataque certeiro destruiu completamente todas as suas fortalezas de mentiras. Passou quase um mês desde que saí daquela casa sufocante. Minhas costelas estavam se curando. O julgamento de Diego foi marcado para a semana seguinte. Segundo o Dr. Antônio Victor, Diego estava respondendo em liberdade, pois seu pai conseguiu o dinheiro para a fiança. Em uma noite fria de inverno, fui ao supermercado. Entre as prateleiras, de repente senti o olhar fixo de alguém. Virei-me. A 3 metros de mim, perto da gôndola de macarrão instantâneo, estava Diego. Mal o reconheci. Ele estava horrível. O corte de cabelo antes arrumado foi substituído por cabelos compridos e sujos. O rosto estava abatido, coberto por uma barba por fazer. O terno estava amassado e pendia em seu corpo emagrecido. Em seus olhos não havia mais a antiga arrogância, apenas medo e uma súplica patética. Ao ver que eu estava olhando para ele, ele se aproximou apressadamente e bloqueou meu caminho. Sua voz estava rouca e trêmula quando me chamou de esposa. Ele implorou humildemente por perdão, bem no meio do mercado. Reclamou que havia perdido tudo: emprego, amigos, o respeito dos parentes. Disse que seus pais estavam doentes de vergonha. Jurou que me daria todas as suas economias, sairia sem nada, apenas para que eu retirasse a queixa. Disse que se fosse para a prisão, sua vida estaria acabada. Eu fiquei de pé, de braços cruzados. Em minha alma não havia pena nem satisfação, apenas desprezo por um homem que não sabe assumir a responsabilidade por seus atos. Olhei em seus olhos e dei um sorriso torto. Eu disse que o dinheiro já era meu e ele não podia me oferecer o que não lhe pertencia. Eu disse que sua condição atual não era minha culpa, mas o resultado de sua crueldade e educação inadequada. O karma existe e o que ele está passando agora é apenas uma pequena parte da dor que ele causou a mim e ao nosso filho não nascido. Finalmente, eu disse com firmeza: não haverá reconciliação. Nos vemos no tribunal na próxima quarta-feira. Dito isso, contornei-o e continuei andando, deixando o covarde parado no meio do supermercado, com uma expressão de total desespero no rosto. Na quarta-feira de manhã, o céu sobre São Paulo estava surpreendentemente claro. Vesti um terninho preto rigoroso, fiz uma maquiagem leve e com a cabeça erguida entrei no prédio do fórum. Ao meu lado estava o Dr. Antônio Victor. Na sala de audiências reinava um silêncio solene. Eu sentei no banco da vítima. Em frente, no canto, se espremia a família de Diego. Ivan Cardoso se apoiava na bengala e tossia. Seu rosto tinha uma cor terrosa. Sônia Pereira se encolhia em um chale e não ousava levantar os olhos. Diego estava diante do juiz, tremendo ao responder às perguntas. O contraste entre a mulher forte e independente buscando justiça e a família quebrada e outrora arrogante falava por si. O advogado de Diego tentou apresentar circunstâncias atenuantes. A falta de antecedentes criminais, boas referências do trabalho, os méritos da família. Ele implorou por uma pena em regime aberto para Diego, mas o doutor Antônio Victor imediatamente se opôs com veemência. Ele apresentou provas de que a violência era sistemática. O clímax foi a agressão a uma mulher grávida. As provas eram irrefutáveis. Após a deliberação, o juiz leu a sentença. Sua voz soou severa, condenando a violência doméstica,
considerando a crueldade do crime e as graves consequências para a saúde e a psique da vítima. O tribunal condenou Diego a 6 meses de prisão em regime semiaberto. Na parte civil, o tribunal atendeu a todos os meus pedidos. Divórcio imediato. O apartamento permaneceu como minha propriedade. A conta poupança de R$1 milhão também foi reconhecida como minha. Além disso, Diego teria que reembolsar todas as despesas médicas e indenizar por danos morais. O martelo do juiz pôs um ponto final neste caso. Na sala, Sônia Pereira desatou a chorar alto. Ivan Cardoso deixou a cabeça cair sobre a bengala. Os oficiais de justiça algemaram Diego. Antes de sair, ele se virou e me olhou com remorso imenso. Mas já era tarde demais. Levantei-me, ajeitei o blazer, apertei a mão do Dr. Antônio Victor. Com a decisão do tribunal nas mãos, senti um alívio enorme. A justiça foi feita. O mal foi punido. Eu recuperei minha liberdade. 3 dias depois, com oficiais de justiça e um policial, voltei ao meu apartamento. A família de Diego, cabisbaixa, estava juntando suas coisas para se mudar para um apartamento alugado. Quando entrei, Sônia Pereira estava arrastando a última mala. Ela não ousava mais me insultar. Seu olhar era assustado, o rosto envelhecido e abatido. Vendo os 2 idosos saindo de sua casa aconchegante, não senti pena. Você colhe o que planta. A maldade e a conivência deles destruíram sua própria família. Quando a porta se fechou, fiquei sozinha na sala vazia. Cada canto daquela casa me lembrava dos 3 anos de humilhação. Percebi que não conseguiria viver ali. Decidi limpar tudo, embalar minhas coisas e pedi a um amigo corretor de imóveis que vendesse o apartamento por um bom preço, para cortar todos os laços com aquela cidade. Ao mesmo tempo, uma nova porta se abriu para mim. A direção da empresa, avaliando minha resiliência e profissionalismo, me ofereceu uma promoção para chefe do departamento de projetos, com transferência para a filial no Rio de Janeiro e um aumento salarial significativo. Sem pensar 2 vezes, assinei o novo contrato. A cidade maravilhosa era o lugar perfeito para começar uma nova vida. No dia da partida, vesti um vestido amarelo vibrante com estampa de flores. No aeroporto de Guarulhos, meus pais e amigos próximos se despediram de mim. Minha mãe chorava, me abraçando e pedindo para eu me cuidar. Meu pai sorria com orgulho, feliz por sua filha forte. Após passar pelo controle de segurança, fui para o portão de embarque. O avião decolou, me levando para o alto. Sentada na janela, olhei para baixo, para São Paulo diminuindo de tamanho. Esta cidade enterrou minha juventude e minhas lágrimas, mas também me fortaleceu. Recostei-me na cadeira e fechei os olhos. Em meus lábios um sorriso leve e sincero apareceu, o mais feliz dos últimos anos. Os raios de sol aqueciam meu rosto. Uma nova jornada, uma vida nova, livre, orgulhosa e brilhante me esperava. Eu estava pronta para viver, lá plenamente feliz, apenas para mim. Ao encerrar esta história de Mariana, cheia de lágrimas, mas também de orgulho, entendemos que a paciência cega não é a chave para a felicidade familiar, especialmente quando pisoteiam sua dignidade. A vida é justa e o mal sempre tem um preço a pagar. Esta história é um chamado para todas as mulheres serem fortes, independentes e sempre se defenderem. Não tenham medo de fechar portas podres, pois somente ao deixar para trás um passado tóxico é possível abrir a porta para um futuro brilhante, livre e verdadeiramente feliz.